Boa noite. Tem alguém novo? Chegou alguém novo? Não, né? São todos já estudantes da casa, né? E eu vou dar continuidade a esse tema tão intrigante para mim, né? Na verdade, eu comecei a estudar há pouco tempo, já comentei isso aqui nos estudos anteriores, né? E eu confesso que esse tema, obsessão, é um tema que me intriga bastante. E eu até sinto assim, né, uma grande oportunidade de estar comentando sobre ele, até porque eu aprendi bastante. Inclusive, né, como a espiritualidade não faz nada à toa, né? O vídeo que eu trouxe, ele fala também um episódio desse livro aqui. E eu acabei, por conta disso, procurando na internet. Eu estou lendo esse livro na internet, ele é maravilhoso. Ele nos faz entender muito sobre a mediunidade, né? Sobre a mediunidade que nós temos, que todos nós somos médios em algum grau, tá? Então, muito interessante. O Altair trouxe, eu achei interessantíssimo isso. E, né, só para a gente relembrar, né, porque a gente de uma semana para outra, a gente só contextualiza, né? A obsessão na mediunidade é o capítulo 13 deste livro aqui, né, que nós estamos estudando, né? Sendo que ele é um resumo do livro dos médios, que é o nosso referencial, tá? E o tema de hoje, né, só para dar uma relembrada, né, a obsessão, o início do capítulo, o Irezê falou sobre a obsessão simples, né? A Rosana na semana passada falou de uma mais, vamos dizer assim, um grau um pouco maior de severidade, que é a fascinação, e hoje a gente vai falar da subjugação. Mas antes de entrar em si nesse tema, né, eu gostaria assim de colocar uma coisa que eu acho interessante. Hoje a gente ouve muito esse termo, inclusive já foi falado aqui, a humanidade sofre uma pandemia da obsessão. Já foi falado isso aqui, não é verdade? A gente sabe que temos uma proporção de espíritos desencarnados para encarnados uma média de 7:1, aproximadamente. Isso quer dizer 7 espíritos desencarnados para um encarnado. São 6? 4, diminuiu. O que a gente ouve, né? Isso daí é uma coisa aproximada, né? O que a gente sabe é que cada um de nós, né, tem uma falange sempre atrás de nós. E dependendo da vibração, do nosso comportamento, como nós somos, nós vamos carregar aquilo que somos. Se somos espíritos bons, com boas vibrações, vamos carregar irmãozinhos bons. Mas quando a gente baixa a nossa guarda, baixa a nossa vibração, cola na gente aqueles irmãozinhos que não são, vamos dizer assim, são imperfeitos ainda, né? E por conta disso, né, a gente tem que estar sempre vigiando. E a obsessão é né, segundo Kardec, né, é dos pilares que contrapõe a prática da mediunidade. Porque, na verdade, é como uma doença, né? E a doença, ela vai da doença mais simples e vai se agravando à medida que você não trata, né? E o que quer dizer, na verdade, é isso. Ela começa a obsessão, aquela coisa mais simples que a gente já viu na aula anterior, né? Antes da Rosana. A Rosana veio e falou de uma forma mais grave um pouco, né? Que já é a fascinação. E hoje a gente vai entrar na subjugação, que é uma forma mais severa de obsessão. Então, dando continuidade, sobre a subjugação obsessiva, tá? Lá no livro dos médios, a gente tem o item 240 que fala sobre ela.
tudo que a gente estuda aqui, o ideal para o entendimento é que nós possamos ter sempre como base a leitura lá do Livro dos Médiuns, que eles falam muito, o Kardec ele é muito didático, então ele detalha bastante, né, os temas que a gente apresenta aqui no livro, bem resumidamente, mas no Livro dos Médiuns ele detalha. E também a gente pensa o seguinte, nós temos que entender que o Livro dos Médiuns, ele apresenta um estudo feito lá no início, né, da codificação, lá nos anos de 1800, quando tem o ano do Livro dos Médiuns, Luciano. 57 é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, 59. Então, já tem bastante tempo. Então, a gente faz uma alusão porque é a mola mestre. Mas a gente hoje tem muito mais revelação da espiritualidade por conta da obra literária que a espiritualidade nos passa, né? Então, mas a gente tem como referência o Livro dos Médiuns, que é o pilar, né, da codificação espírita. Então, o que seria subjugação? A gente vai ver item a item para a gente entender, tentar dar uma clareza maior. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir ao seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. O que isso está nos falando? Que a forma dessa obsessão, da subjugação, ela é tão severa que aquele que está subjugado, né, que pode ser o médium ou outra pessoa qualquer, sendo que nós sabemos, todos nós somos médium em algum grau, só apenas não o percebemos, mas somos médiums, tá? O que nos faz ter esse relacionamento entre o mundo visível e o mundo visível, tá? Material e o mundo imaterial. E a subjugação, ele ataca, né, o subjugado de uma forma tão severa que o médium perde completamente a vontade. Ele não tem vontade própria. Ele não consegue sair desse jugo do subjugador, do espírito que está ali obsidiando a pessoa, né? Ele perde o tino e ainda ele não reflete naquilo que faz, ele não se dá conta. Na fascinação existe um passo atrás, tá? Na subjugação já é uma forma bem mais, vamos dizer assim, invasiva, tá? Vamos seguir, porque aí a gente vai entendendo aos poucos. A título, né, como a gente sempre fala, o Kardec, ele era uma pessoa muito didática, né? Então ele faz uma divisão da subjugação, tá? Ela pode ser moral ou corporal. O que quer dizer isso? Bom, a moral é o domínio sobre as ideias, ou seja, ele atua na mente, tá? Na mente daquele subjugado, né? Alteração quase completa no senso crítico e no discernimento do obsidiado, ou seja, ele perde a razão, ele faz coisas e ele não reflete o que faz, só depois do fato ocorrido. Mas eu vou detalhar mais. O corporal, ele já atua sobre os órgãos da motricidade, dos movimentos, tá? E movimentos podem ser involuntários, ele não consegue evitar determinados movimentos, né? Ele o faz sem a sua vontade, né? Sempre um domínio temporário. Vamos continuar. Então, na subjugação moral, o que seria isso, né? A subjugação moral é um misto de ações coercitivas sobre a vontade e, ao mesmo tempo, sobre o discernimento,
como na fascinação, levando a vítima a tomar resoluções absurdas, comprometedoras e intempestivas, que por uma espécie de ilusão julga sensatas, ou que simplesmente lhe ocorrem, sem dar-lhe tempo para refletir. Ou seja, ele faz alguma ação sem ter vontade de fazer. Quando ele vê, quando ele acorda, ele já fez, Por isso, ela é muito perigosa, tá? Vamos seguindo, para a gente entender bem melhor. Na subjugação corporal, que é a outra forma da subjugação. A subjugação corporal entende-se como o domínio dos órgãos da motricidade, provocando movimentos involuntários e desordenados, ou a ausência total de movimentos, a paralisia, o bloqueio de algumas áreas nervosas que deixam de obedecer ao comando do espírito encarnado. Ou seja, ele atua no que a pessoa faz, Ele está tão, como se fosse aqueles robôs, que ele não consegue perceber as atitudes que ele faz. Vamos dizer, isso acontece muito numa briga, Normalmente, a pessoa que frequenta ambientes, de baixa vibração, vamos botar numa palavra, um botequim, todo mundo bebendo, Então, ali todo mundo está carregado dos espíritos que são inferiores, que estão ali incentivando aquele pessoal a beber, porque eles se alimentam, daquele flúor da bebida, E aquele médium, aquela pessoa, vamos colocar até a pessoa, que todos nós somos médiums, que está ali e está sob o subjugo de algum espírito, ele não consegue se dominar mais, E é onde acontecem muitas histórias trágicas, Mas ele vem nos falando bem devagar sobre isso e a gente vai entender um pouquinho melhor. E já, nós estamos falando da subjugação corporal, mas ele também faz a paralisia, quando a pessoa não consegue reagir, Existe uma situação que a pessoa precisa reagir e ele não consegue. Por quê? Ele atua nos movimentos, então de repente ele está sofrendo algum tipo de situação de perigo, que ele poderia estar ali agindo, ele paralisa. Quantas vezes a gente não vê essa situação, Mas isso já é o espírito que subjuga o outro, o médium, e o domina por completo. Ele não consegue sair dessa dominação. Fala. O que acontece, São graduações. A gente eu até vou dar os exemplos que no livro traz, que é interessante, Porque assim, tanto a subjugação corporal, tanto a subjugação, que é a forma física, que é a forma moral, que atua no sistema dele, já incorporou, ele vai gradativamente, ele vai influenciando o médium, vamos colocar assim, até ele chegar a um ato extremo, E a gente vê de tudo. Vamos chegar lá que a gente vai devagar, mas a gente vai entender melhor. Em estado, isso aí é um alerta, tá? Em estado de subjugação, ninguém deve ser conduzido à iniciação mediúnica, igualmente no de fascinação escancarada. Ele traz um exemplo, tá? Porque isso assim, em casas espíritas, em alguns centros, tem pessoas que trabalham na mesa mediúnica e muitas das vezes não está em condição de trabalhar, E ele acaba
sendo atacado. É o que aconteceu, é o que ele tira do exemplo do livro nas Trilhas da Libertação, tá? Do Filomeno de Miranda mesmo, né? Ele cita o seguinte: Raulinda, em ação mediúnica de socorro a seu obsessor, perde o controle, entra em colapso periférico e sudorese abundante e estruge em gritos, misturado a gargalhadas e convulsões nervosas. Situação essa que exigiu interrupção do transe por ação magnética dos mentores e dos dirigentes encarnados. Então, o que isso nos quer dizer? Que a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, daqueles médicos que trabalham na mesa, a situação em que eles se encontram, porque isso pode acontecer, né? Se ele está no estado mais avançado desse tipo de obsessão, né? Ele entra na subjugação que ele perde completamente o controle de si. E aí ele tem que ser retirado do trabalho para fazer o tratamento. Ele não pode atuar na mesa, trabalhando, porque ele está necessitando de ser atendido do trabalho mediúnico. O que é periférico? Periférico é em volta. Ali, tem alguma coisa ali que falou para eu ver onde? Colapso periférico. Colapso periférico quer dizer movimentos, entendeu? Ele começa a ficar nervoso e ele perde o controle dele mesmo. Então, a falta desse controle faz com que ele se movimente. Fala. Pelo que eu estive vendo ali, existe uma semelhança, né, entre um médium obsidiado, no caso ali, a Raulina, que deu os gritos e ele carregado. E existe uma semelhança, que é o médium que não está educado mediunicamente e que deixa o espírito fazer isso, né? O que acontece? Ele ali... o médium dominar e não deixar acontecer. Exatamente. O que está acontecendo? Ele trabalha na mesa, ele é um médico que trabalha na casa, só que ele está sofrendo esse tipo de subjugação. Porque, às vezes, o próprio centro não se apercebeu disso e aquilo vai... Porque são graus, né? Ele começa, normalmente, essa obsessão por uma coisa mais simples. Ele vai se transformando até chegar à subjugação. E a subjugação, ela tem formas até levar o indivíduo a cometer um ato mais extremo, né? Principalmente se o seu obsessor é aquele espírito que tem raiva, que quer levá-lo mesmo a efeitos extremos. Então, são graus, né? Pelo que eu entendi, o dirigente da reunião mediúnica tem que ter um discernimento muito grande. Tem. Se aquilo ali é um médium obsidiado ou se é um médium mal educado. Exatamente. Exatamente. É sutil. Médium sem educação mediúnica e se deixa, né, dominar. Ele acha, às vezes, por um conhecimento errôneo que ele adquiriu, uma informação errada que ele adquiriu, e ele acha que tem que ser assim, deixar o espírito fazer o que quer. E ele tem que ter consciência que o corpo é dele, ele tem que controlar a manifestação. Isso é falta de estudo, né? O que acontece? Muitas vezes, isso eu já frequentei outros centros, tem centros espíritas que, muitas das vezes, o médico trabalha na mesa, mas não estuda. E aí é fundamental o estudo, né? A literatura hoje ela é rica em informações importantíssimas. A essa época do Kardec ainda estava se iniciando todo um conhecimento, mas hoje, né? Todas as obras que a gente vê aí, ela fala, esse livro aqui mesmo tem muitas coisas interessantes, então é preciso, né? Se você vai trabalhar numa mesa mediúnica, você precisa estudar. Não adianta, você pode ser médium de qual grau for. Se não houver estudo, você não consegue trabalhar. E a gente sabe que tem muitas casas espíritas que as pessoas não estudam, né? Eu
estou começando a estudar a mediunidade agora, há pouco tempo. Eu tenho o estudo de mediunidade, mas não da mediunidade específica. Eu não tenho coragem de trabalhar na mesa. Por quê? Por quê? Porque eu não me acho pronta ainda. A gente tem que discernir se nós estamos prontos ou não, senão você atrapalha o trabalho da casa. Ao invés de você atender, você vai ter que ser atendido. E atrapalha toda uma dinâmica que foi feita para quê? Mas isso é a maturidade, né? Para a gente entender tudo isso, nós temos que estudar. E o estudo é o que a gente está fazendo aqui. Na verdade, eu não estou dando uma palestra, né? Eu estou estudando com vocês, né? A gente vem aqui todo quarta-feira estudar sobre a mediunidade. Então, dúvidas, eu tenho muitas e vou continuar tendo, até porque o conhecimento ele chega no momento certo. Mas se você tem a mediunidade, você chega numa casa espírita, qualquer que seja ela, você quer sentar à mesa? Não pode. Por quê? Porque você tem mediunidade? Não tem nada a ver. Você primeiro tem que entender, você tem que estudar. E assim, eu acho que leva muito tempo. E mesmo estudando, se você não tiver um discernimento bom, você atrapalha os trabalhos da casa. Então, assim, isso daí é de cada um. Mas o presidente da casa, né, os instrutores, as pessoas, tanto no mundo material quanto no mundo invisível, está ali trabalhando e sabe exatamente aquele que está pronto ou não. Eu estou estudando ainda. Eu não tenho confiança de sentar na mesa. Não tenho, claro que não. Comecei a estudar mediunidade agora. Eu sou espírita já há muitos anos. Mas isso não quer dizer nada. Então é preciso estudar. O estudo é o que? É a leitura. É o que a gente está fazendo aqui. Que a gente sai daqui, né? Qual é o conselho? É que todos leiam o livro que a gente está estudando. Tenha o livro dos médiuns, que é, vamos dizer assim, o compêndio didático para o estudo. Até porque Kardec era muito didático, né? Quando a gente começa a ler o livro dos médiuns, é interessante, ele fala daquilo minuciosamente, dá muitos exemplos. Então, se a gente não entendeu, ou você não está pronto ainda, ou você vai ter que se empenhar mais. Ter outras literaturas. Hoje na internet a gente acha de tudo. Quando o Altair trouxe esse livro aqui, eu falei, caramba, eu estou lendo pela internet. Por quê? Porque no vídeo que eu achei, ele fala desse livro. E o livro é maravilhoso. Então, assim, eu acho que quando a gente começa a estudar, a gente tem que ir a fundo, porque senão você estaciona, né? Você não consegue sair do lugar. E quando a gente fala sobre obsessores, nós temos que ter cuidado, porque os obsessores, eles estão, né, à nossa volta o tempo todo. Né? A proporção é 4:1, né, Luciano? Mas tem uns que tem 10, outros tem menos, outros tem mais. Isso é de cada um. Depende da sua vibração. Se você tem uma boa vibração, vão acompanhar com você seus espíritos, mentores, seu anjo de guarda, vai estar ali junto de você. Mas se você frequenta ambientes terríveis, você só vai ter companheiros terríveis, não é verdade? Continuando. Eu posso fazer uma pergunta? Pode, querida. Se eu soubesse, não... Opa, Olizê. O espírito obsessor, depois ele pode ser doutrinado a ponto de se tornar um mentor da pessoa que é isso. Todos nós estamos rumo ao progresso, entendeu? Porque o que acontece? Esse espírito obsessor, com certeza, ele está atacando aquela pessoa por revolta, por ele não ter sido, na vida em que ele viveu, ter sido um inimigo, ter sido uma pessoa que foi o seu executor. Então, ele se revoltou, ele está ali. Você vai junto, porque a obsessão é isso. É aquele que está ali porque vai incomodar o outro. Se você
não for uma pessoa que estuda, que frequenta bons ambientes, os obsessores vão te atacar. Até tem aqueles que são zombeteiros mesmo. Ah, vou pegar aquele otário ali, olha lá. Entendeu? Tem muitas formas, né, desses obsessores atacar. Uma das coisas que nós temos que fazer, né, que a gente diz muito, é vigiai e orai, sempre. Né? O ambiente que você frequenta, você está sempre com pensamentos positivos, bons. Isso são dicas para o bom viver, porque a Terra está coberta de obsessores, de espíritos que estão ali querendo o mal. Nós é que temos que fazer essa proteção, ser de cada um, né? É isso, tanto é que nós temos o livre-arbítrio. A escolha é nossa. Se você frequenta lugares ruins, claro que você vai sair de lá pesado, vai estar todo mundo colado contigo, porque a vibração é a mesma. Mas quando você levanta a tua vibração, você tem pensamentos positivos, você está uma pessoa, a tua luz, eles não se aproximam. Só o seu mentor, o seu anjo de guarda, só os espíritos que estão ali para te ajudar. Mas aí você, vamos supor, se você tem um obsessor, você consegue doutrinar ele a ponto dele se tornar o seu mentor? A resposta é sim e acontece. Também. Posso? Pode? Tá, tem que falar. Como mentor, não. Porque mentor espiritual é um espírito iluminado. Ele pode passar a ser o seu espírito amigo. Mas não mentor. Porque o mentor é um espírito evoluído. E o espírito evoluído não exigia ninguém. Tá? Se ele é obsessor, ele é um espírito inferior. Agora ele pode, depois doutrinado, se tornar o seu espírito amigo. Mas aí o espírito amigo faz mais ou menos a mesma função do mentor? Não, mais ou menos. Esse livro aqui, ele tem exemplos vai te disso. ajudar, mas ele não consegue fazer muita coisa que o mentor faz porque tem mais evolução. O mentor é o professor, né? Ele tem uma afinidade, né, com você. Nós temos mentores, temos nosso anjo de guarda, que toda vez que a gente acontecer alguma coisa, a gente, em oração, pede sempre ao nosso anjo de guarda, nossos mentores, e eles se aproximam de nós. Quando a gente entra em oração, eles se aproximam, tá? Esses outros, eles podem até se transformar sim, mas eles vão ter que irem para alguma colônia, para um aprendizado, para poder se tornarem lá na frente, né, espíritos capazes de estar acompanhando outros. Mas isso é uma escola, né? São graus de aprendizado, né? Esse livro aqui, ele fala sobre isso, né? O Charles, o Roberto, que era o obsessor dela, depois, mais tarde, ele mesmo entende. Então, são obras literárias importantes, que falam muito desse dia a dia, que é o nosso. Nós estamos sofrendo hoje uma epidemia obsessiva, né? Nós temos o mundo hoje, nós estamos na era do pensamento. A era do pensamento é uma era que, na verdade, nós precisamos tomar cuidado, porque o século XXI, ele trouxe a muitas pessoas o conhecimento, mas não saber empregar esse conhecimento, né? Porque acaba as pessoas não tendo esse entendimento, né? E aqueles que não estão preparados, eles não voltam a encarnar aqui, né? Então é tudo uma graduação. Mas vamos voltar, porque senão a gente... Tá. Eu também me pergunto aquela coisa também. Agora, como é que ele passa a ser um espírito amigo? Olha, é uma questão de entendimento do espírito. Primeiro, ele vai, depois que ele é atendido, eu vou falar assim pelo que eu achismo, né? Porque o Iresia, o Luciano, você tem muito mais condições de responder do que eu. Eu acredito que ele, depois que ele sai daqui, ele vai para atendimento, ele vai ser doutrinado, ele vai ser orientado pela espiritualidade. Tem irmãos, porque na espiritualidade existem vários departamentos. Principalmente aquele que há necessidade de ir para hospitais. Primeiro ele precisa passar
por um período de, vamos dizer, alguma coisa que ele sofreu aqui na Terra, ou ele se matou, ou ele está ali. Quando ele é resgatado, ele vai para o hospital primeiro para ele se reerguer como espírito, para depois ele continuar nessa jornada de crescimento. E aí ainda tem o seguinte, até que ele tenha a oportunidade de reencarnar, isso leva muito tempo, porque a gente sabe que as oportunidades são poucas. A fila é muito grande para reencarnar. E mesmo assim, para ele reencarnar, ele vem com alguma missão, alguma coisa a cumprir, né? Porque a gente deixa muitas coisas no passado. Então ele tem que reencarnar no momento oportuno, que tenha o pai fulano de tal, a mãe fulano, porque tem que todo mundo formar aquela família para passar algum tipo de prova, né? De expiações. Ainda estamos no mundo de provas e expiações. Apesar de já estarmos batendo a porta da regeneração, mas ainda temos muitos resgates ainda. Então, é tudo muito encaixado. Primeiro, ele precisa ser atendido na espiritualidade, precisa ser preparado. Isso leva tempo, até que ele esteja pronto a reencarnar. Aí ele vai para a fila, para aguardar o momento oportuno para que ele reencarne. Ele só vai reencarnar na família certa, que precisa. Enfim, é tudo muito planejado. Na verdade, a gente não tem noção, né? O livro O Nosso Lar é muito interessante por isso. Ele fala dos departamentos, das encarnações, tudo muito certinho. Nós aqui é que é tudo muito bagunçado, né? Bom, vamos continuar, senão a gente acaba, o tempo não dá. Aí eu estou citando aí alguns exemplos, aliás, o livro, né? Citamos alguns exemplos de subjugação moral, julgando importante propor situações fora das reuniões mediúnicas. Por que ele fala sobre isso, né? Porque o livro, né, o livro dos médiuns, ele fala tudo, os exemplos daquela época, né, em que se fez esses estudos. Mas a gente sabe que existem as situações de obsessores fora, em todos os lugares, na sua casa, na rua, no trabalho. Então, não é só na casa espírita que acontecem as coisas. Então, ele cita exemplos de fora. O primeiro exemplo, ele dá, são duas pessoas. Uma pessoa de temperamento forte, repentinamente perde o controle numa acariação com outra, ou seja, numa briga, numa discussão, tá? Faz episódios de ira e perde os contornos da boa conduta social, ficando fora de si por algum tempo, o tempo em que esteve subjugado por seu inimigo espiritual, fato que, se repetido, pode gerar condicionamento determinante de outras ocorrências semelhantes, até se estabelecer o contínuo da subjugação. O que quer dizer isso? Quer dizer que são graus, como eu falei, ele vai se agravando. À medida em que esse médium ele não se trata, isso aí vai aumentando. Então, ele faz tudo para que o médium, vamos dizer, se meta em alguma confusão, ele se diverte, né? O obsessor, o subjugador, ele já dominou completamente a vontade do médium. O médium, eu estou falando médium como qualquer pessoa, porque todos nós somos médium em algum grau, tá? Ele não tem mais vontade própria. Ele está completamente subjugado. E à medida que o tempo vai passando e ele não se trata, isso vai piorando, tá? E aí o que ele faz? Ele faz a pessoa brigar, né? E dependendo da briga, pode ter episódios terríveis. A gente bem sabe disso, né? Porque uma briga, tudo pode acontecer. Muitas vezes, o subjugado nem sabe que ele está naquela situação e continua frequentando os mesmos lugares, né? E aquilo cada vez se agravando mais. E aí ele coloca, né, ocorrências semelhantes até se estabelecer o contínuo, ou seja,
uma subjugação muito severa. Eu vou citar um exemplo que a gente tem lá na Praia do Sacro, né, um rapaz, o apelido dele é Quieto, né? Você observa aquele menino, ele é um menino bom, um garoto bom, mas ele anda na rua completamente alucinado, fala sozinho, ele briga o tempo todo. Aquele dali, ele está numa situação gravíssima de subjugação, tá? E é uma situação que ele não tem mais controle e a própria família dele acaba deixando ele pela rua porque também não sabe o que fazer, entendeu? O que aconteceu? Ele, por drogas, né, se drogar muito, e isso é um grau muito grande, vai se agravando, até que chega um momento que o subjugador consegue levar à morte, ou cometer suicídio, ou provocar uma briga, né? E ele, porque aquele menino, coitado, ele já se envolveu em várias brigas, ele apanha, de volta e meia, ele batem nele, quase matam ele. Fala, Felipe. Mas nesse caso, o ser humano, ele acaba perdendo o próprio sentido de si por conta do subjugador. Mas o subjugamento, quer dizer, é o espírito obsessor. É o espírito obsessor que dominou completamente. Ele perde a vontade, não consegue mais. Não consegue ter a visão de si do que está acontecendo. Não. E se ele, tipo, vamos lá, convenhamos, se aconteceu uma briga, se ele vinha à morte, ele é o culpado do próprio, seria um suicídio, sei lá? Olha, o que acontece? O suicídio, né, quem provoca somos nós mesmos, dependendo até de vidas anteriores, porque a gente compromete. Você veja bem, o uso da droga, o uso de qualquer dependência química, na verdade é uma forma de suicídio. A bebida, o cigarro, tudo. Por quê? Quando você não trata o seu corpo, né, você, na verdade, é uma forma de suicídio. Você está fazendo com que o teu corpo adoeça. Você, por si só, está se comprometendo. Então, de uma forma, ele cometeu, assim, o próprio suicídio. Ele abriu essa guarda. O que acontece ali? O contínuo da subjugação é que isso vai acontecendo sempre, até chegar a um ponto que ele está completamente subjugado. Aí ele trata, tem até o termo da possessão, mas eu não vou entrar no caso aqui, porque a gente não vai tratar sobre isso. Mas existem os graus que isso vai, mas ele está completamente subjugado, levando à morte. Muitas vezes isso é o que acontece. Fala. Eu tenho um exemplo, na época de Kardec, ele fez fazendo um estudo a respeito de subjugação, tem um exemplo na revista Espírita, que ele fala de uma situação em que um senhor, ele, toda vez que ele cruzava na rua com uma certa senhorita, ele se ajoelhava na frente dela e pedia ela em casamento. Então, é esse exemplo que está aí, que a gente vai ver isso aí. Então deixa. Olha só pra gente, eu vou falar mais rápido, porque vai dar 8 horas, eu não quero passar muito, mas é importante... Esse da menina explica o que ela quer saber. Exatamente. Ele foi chamado na reunião mediúnica, né? E disse que... Não, é um exemplo até na rua. Ó, só para terminar esse exemplo aí. Outra pessoa de temperamento oposto. Lá é o temperamento forte. Aqui é um temperamento oposto. Uma pessoa tímida. Diante da necessidade de tomar atitude, de repente, sente-se bloqueada por força estranha que lhe impede de agir em caso de necessidade intransferível, aparentando insensibilidade. Ao sair do letargo e dar-se conta da oportunidade perdida de agir com inteireza moral, cobre-se de vergonha. Ou seja, tanto ele faz, né, o subjugador, a uma atitude extrema, quanto ele bloqueia qualquer ação que a pessoa pode ter, e fazendo com que ele não haja no momento que ele deveria agir. Às vezes um socorro, né, porque o subjugador, ele quer bagunçar tudo. Então, de repente, aconteceu uma situação que ele precisava tomar uma atitude, mas ele está subjugado, ele bloqueia
completamente a atitude, né, através da mente, tá? Ele não deixa ele atinar. E aí ele perde aquela oportunidade. Isso aí, a gente está citando exemplos da época do livro dos médiuns, né, que é lá, 1859, né? Mas hoje, com a literatura, a gente vê muitos casos interessantes, que seria interessante ler sobre isso, que a gente entenderia melhor. Ó, continuando. Exemplo de subjugação corporal, né? Traduz-se no médio escrevente por uma necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Vimos alguns que a falta de pena, que é daquela época, né, o lápis, simulavam escrever com o dedo, onde quer que se encontrasse, mesmo nas ruas, nas portas, nas paredes. Qual era a intenção desse subjugador? Fazê-lo passar vergonha. Ele não conseguia evitar, ele era escrevente, então ele não tinha controle. Só que ele, dentro da casa espírita, isso acontece, mas ele fazia isso na rua. Ele estava tão dominado que ele passava vergonha. Por quê? A pessoa, você vai ver uma pessoa fazendo assim, você logo diz, o cara é louco, né? Por isso que os manicômios estavam, né, principalmente à época, hoje, graças a Deus, até não temos muito, entre aspas, né? Não temos muito isso, mas eram colocados logo como loucos, que na verdade eram subjugados e acabava, a doença ia tomando conta, que isso é uma doença, só que é uma doença espiritual. Vai, às vezes, mais longe. Pode levar aos mais ridículos atos. Um homem que não era jovem nem belo, ou seja, feio, né? E que, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se via constrangido por uma força irresistível a pôr-se de joelhos diante de uma moça a cujo respeito nenhuma pretensão nutria e pedir em casamento. Ou seja, uma pessoa na rua passava, ele fazia coberto a pessoa, né, ficava estarrecida, levava susto. Hoje em dia, se fizer isso, alguém leva ali um tapa, porque vai assaltar, né? Mas acontece isso sim. Outras vezes, sentia nas costas e nos jarretes, né, montado nele, uma pressão enérgica que o forçavam, não obstante a resistência que lhe opunha, a se ajoelhar e beijar o chão, em lugares públicos e em presença da multidão. Esse homem passava por louco entre as pessoas de suas relações. Às vezes a gente vê na rua, né, alguém dando aqueles discursos, fazendo atos. São pessoas que já estão sob o subjugo desses espíritos, né? E eles fazem isso para fazê-los passar vergonha, né? Para ficar desacreditado, até levá-los, né, nessa continuidade a um estado de dependência total ou cometer algum suicídio, principalmente, né? Nós estamos hoje na era do pensamento e muitos obsessores ficam em cima dessas pessoas e muitos se suicidam. Jovens que são inimigos de outras vidas. Por que essas crianças que estão aí tão novas, né? Como é que comete suicídio? Como? São inimigos de outras vidas que estão ali, né? E eles são fracos, né? Não tem a orientação necessária, não tem nada que possa ajudá-los, a orientá-los. E muitas vezes o que eles fazem? Cometem suicídio, né? É uma doença muito grave. Na palestra de sábado, falando sobre as angústias, né? Eu falei sobre isso, né? Sobre essa pandemia que existe, sobre a obsessão, a doença espiritual que leva a pessoa muitas vezes ao suicídio. 10% da população se suicida, população mundial. É muita coisa, né? Então a gente tem que refletir sobre muitos aspectos,
Posso fazer um comentário só para fazer uma pergunta que ela fez? Pode, claro. Ali, naquele lance que você vê ali, ele fala ali, ó, não obstante a resistência que ele opunha. No livro dos médios, isso aí está um pouco resumido. Na revista espírita, Kardec explana o assunto com maior amplitude. E esse irmão foi chamado na sociedade, lá de Paris, e ele explica que na época ele tentava de todas as maneiras. Ele sabia que estava fazendo ridículo, quer dizer, ele, a pessoa, sabia que estava fazendo ridículo, sabia que aquilo estava errado, mas ele não conseguia não fazer, porque o espírito obsessor obrigava ele a fazer. Então, a pergunta que você fez, o espírito sabe que está sendo obligado. São graus, né? Ele sabe que está errado, mas ele não consegue vencer o obsessor, tá vendo? Ele diz ali, eu não sei a resistência que opõe. Ele opõe a resistência, mas ele não conseguia, porque o obsessor era mais forte que ele. Esse exemplo aí é do exemplo lá atrás, mas hoje a gente vê isso, né, multiplicado, né? Os casos são muitos, a gente vê nas ruas pessoas loucas andando pelas ruas, são pessoas que estão já obsediadas de inimigos de vidas passadas, que se aproveitaram da situação daquele e cada vez vai aumentando esse subjugo até levá-los à morte, que é a intenção deles. Continuando. O que caracteriza esse tipo de subjugação é a consciência que os obsidiados conservam dos atos ridículos que praticam, e, não obstante, faltando-lhes força para evitá-los. O que acontece? Esse é um estágio gravíssimo da obsessão, tá? Muitas vezes ele sabe que alguma força estranha está ali comprometendo, mas ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque não existe a orientação necessária. A situação da população hoje, nós estamos numa situação grave, né, desse tipo de problema, né? Então, o que a gente pode dizer? O estudo é necessário, o cuidado é necessário. Nós estamos aqui para alertar sobre a nossa situação. Então, nós estamos aqui estudando e mesmo assim temos muitas dúvidas. Mas quantas pessoas não estão sofrendo esse tipo de obsessão e nem o sabem, né? E são dadas como loucas, que a grande maioria acaba acontecendo isso, tá? Mais à frente, né, no próxima aula, no próximo estudo, vai falar os porquês, tá? O que eu trouxe aqui foi exatamente um exemplo desse estágio, dessa doença espiritual, porque não deixa de ser. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia, porque existe um grande número de obsidiados simples e fascinação, e isso vai se agravando à medida que a pessoa vai deixando se levar. Eu trouxe um vídeo, ele é curtinho, mas ele cita o exemplo exatamente dessa situação aqui do livro, do Recordações da Mediunidade, e ele explica, né, bem sucinto, tá? Que fica melhor para a gente entender. Vamos seguir. Gostaria que você respondesse sobre a obsessão na sua vida. Onde que é aquela música? Então, Na caixa. Quem puder ver na internet, esse Jorge Levac, uma pessoa fantástica. Fascinação e a subjugação. Ele é pequenininho. A subjugação física e a subjugação moral. Vou botar a menina. E aí responde talvez essa pergunta. Me respondesse sobre a obsessão na subjugação. O mecanismo do processo da subjugação existe dentro do tratamento que Allan Kardec dá para esse fenômeno dentro do livro A Gênese. Ele separa que existe obsessão simples, fascinação e a subjugação. Quando ele fala da subjugação, ele divide em duas: a subjugação física e a subjugação moral. E aí responde talvez essa pergunta.
O que seria a subjugação moral? É aquela em que há um constrangimento na mente do obsidiado. E ele diz assim, eu não consigo mais, eu nem perco tempo comigo, porque eu não vou ficar bom. Isso vai demorar muito tanto para ficar bom, e lá, me deixa. Então, quando você tem alguém que está nesse estado de espírito, é sinal de que ele está subjugado, moralmente, porque psicologicamente, mentalmente, o espírito domina as suas vontades, ele nem quer mais pensar na sua vida, porque ele acha que não é mais possível, ele se torna jogado. E existe, segundo a Kardec, a subjugação física, que se aproxima muito dessa definição que você fez ali, no caso de um obsessor se apossar do corpo do obsidiado. Né? O que acontece? Ele se vincula de maneira tão forte sobre a pessoa que ele promove uma subjugação física sobre o indivíduo. Então ele se vê voltado a agir fisicamente em cima da perturbação que ele recebe. Existem inúmeros casos de pessoas que, por conta da perturbação espiritual que tem, eu já tive a oportunidade de atender uma moça do centro espírita e ela se dava tapa o tempo todo, ela começa comigo, ela se esboqueteando, falando, se esboqueteando. Sim, a gente conversando durante 20 minutos e ela por 20 minutos falando, conversando e se dando tapa. Ora, isso é uma característica desse processo de subjugação. No livro Recordações da Mediunidade, existe um caso narrado por Evandro Pereira de um rapaz, que vocês gostam de livro, que a entidade montava nele como se ele fosse um animal. E aí, botou o cabresto, puxava no cabresto, e o rapaz foi ao longo dele, curvando e andando de fato, com o obsessor montado nas costas dele, obrigando ele a se curvar e a viver como se fosse um bicho. Então, essas condições são a chamada subjugação física, mas nem toda subjugação é física. Existe a subjugação do ponto de vista moral, onde o constrangimento se exerce fundamentalmente na vontade, sem que obrigatoriamente a pessoa tenha a sua parte física comprometida. Então, os casos de depressão profunda são muito típicos de subjugação do ponto de vista moral. Bom, o que eu tinha para falar é isso, né? E assim, alguém quer fazer alguma pergunta, porque é um momento, a gente já está passando um pouquinho, mas o assunto é muito interessante. E aí eu agradeço, né, a oportunidade de poder mostrar o trabalho. Espero que tenha sido um pouco claro. Enfim, obrigada, gente.